Brasilinas e brasilinos, a cada dia que passa parece que o Brasil acorda num episódio novo de Breaking Bad, só que sem Walter White, sobra só o cartel. É impressionante. Mais um amanhecer, mais uma bomba, mais uma revelação cinematográfica sobre a ligação entre Alexandre de Moraes e o Banco Master. E como sempre, quem entrega o novo capítulo da novela é ela, Malu Gaspar, que virou praticamente a Lady Whistleblower de Bridgerton, só que em vez de escândalos da aristocracia inglesa, ela entrega escândalos da aristocracia togada. Vamos aos fatos, porque isso aqui tá tão indecente que se você jogar na HBO Max, aparece classificado como conteúdo adulto. A matéria diz que o contrato do Banco Master com Viviane Barci, esposa do excelentíssimo, ou deveria dizer excessolente, Alexandre de Moraes, previa que o escritório da família defendesse os interesses do banco e do dono, Daniel Vorcaro, junto, segura essa lista, ao Banco Central, à Receita Federal, ao Congresso Nacional. E se desse tempo, talvez até a Liga da Justiça, porque depois de um contrato desse tamanho, só falta chamar o Batman para acompanhar os projetos de interesse do contratante. E quanto o escritório da família Xandão recebia por essa gentileza tão modesta? 3,6 milhões de reais por mês. Vou repetir para efeito dramático. 3 milhões e 600 mil por mês. O Master assinou isso em janeiro de 2024 e se tivesse cumprido os 3 anos completos teria pago 129 milhões até 2027, bem a tempo de Chandler Clayson assumir a presidência do STF. Que coincidência adorável, né? Parece até script de House of Cards escrito por alguém com problemas sérios de sutileza. Só que veio a liquidação do Master e o pagode acabou. Mas... E aqui entra o momento Tarantino. Se os pagamentos foram honrados até outubro de 2025, o último mês antes da intervenção do Banco Central, já tinham pingado 79 milhões de reais na conta da família. Bom, né? O escritório que recebe isso? Barci de Moraes Associados. Quem trabalha lá? A esposa, o filho, a filha. Só faltava o papagaio para fechar o nepotismo cinematográfico. E o objeto do contrato? Ah, que doçura! A organização e coordenação de 5 núcleos de atuação estratégica. 5 núcleos! Isso parece o plano dos Vingadores para impedir o Thanos. Só que aqui, em vez de salvar o universo, o objetivo era atuar perante o Judiciário, o MP, a Polícia Federal, o Banco Central, a Receita, a PGFN, o CAD, o Congresso. Basicamente todo mundo, menos a torcida do Flamengo. E você quer saber o mais bonito? Esse caso está parado no Supremo. Toffoli decretou sigilo total. O banqueiro já está solto. As investigações estão congeladas no tempo, tipo o Capitão América, só que por conveniência, não por heroísmo. Ou seja, a aposta de Vorcaro na Viviane Barci já deu excelentes resultados. Malu Gaspar, inclusive, procurou o Banco Central, Receita, PGFN, CAD, mas foi ignorada por todos. Nada. Zero. Um silêncio maior que a audiência da CNN Brasil às 3 da manhã. E agora eu estou explicando na coluna qual é o objeto desse contrato, com cópias, com detalhes de todas as condições, cláusulas e tal. E aí o que ele diz lá, Milton, Cássia? Que o contrato é para organização e coordenação de núcleos de atuação conjunta e complementar, estratégica, consultiva e contenciosa, para defender os interesses do Master perante o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Banco Central, a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda, o CAD e o Congresso Nacional. Quer dizer, é um contrato bastante amplo que inclui algumas coisas, Milton Cassa, por exemplo, Congresso Nacional. O que faz um advogado no Congresso Nacional? O nome disso é lobby, certo? Você não tem, o que você vai fazer? Você pode, quando que eu vejo, eu que sou repórter, que acompanho o dia a dia do Congresso, né? A gente acompanha esse tipo de assunto, quando o advogado entra em campo é para ajudar o cliente numa CPI ou para tentar defender algum interesse, acompanhar o andamento de alguma pauta, é o que está escrito aqui. Outra coisa, Banco Central, quer dizer que então a mulher do ministro Alexandre de Moraes tinha no contrato a função de defender os interesses do banco no Banco Central.
na Receita Federal, é isso que eu estou mostrando nesse contrato. É uma coisa grave porque avança em relação ao que a gente já sabia sobre o valor e mostra também que se estava querendo ali que a mulher do ministro Alexandre de Moraes circulasse por todo Brasília defendendo os interesses do banco. Agora tem uma outra coisa curiosa, sabe o que é, Cássia? A gente procurou todos esses órgãos, especialmente esses do Executivo, né, Banco Central, Receita, perguntando se eles já tinham recebido alguma vez alguém desse escritório, a mulher do ministro, para reuniões ou petições. Ninguém respondeu. E em relação ao CAD, a gente conseguiu apurar que, pelo menos nesse processo envolvendo a negociação do Master com o BRB, a advogada Viviane Basti de Moraes também não participou. Quem participou desse processo, inclusive está lá credenciado como advogado, apresentando petições em nome do Master, é um outro escritório, que é o Pinheiro Neto. Então, apesar dela ter um contrato tão vultoso, nesse órgão, pelo menos, ela não atuou. A gente segue tentando apurar mais para entender até onde foi a atuação da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Mas esse detalhe coloca mais um elemento complicador aí em toda essa discussão sobre conflitos de interesse, que a gente vem fazendo, não só sobre o ministro Alexandre de Moraes, mas também em relação ao ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso e voou num jato de um empresário junto com junto com um advogado de um investigado, no mesmo dia em que o sigilo desse caso foi transformado em sigilo máximo. Então, é muito complicado isso e esse caso Master está colocando o Supremo numa situação realmente muito difícil. Muito obrigado pelo levantamento, Malu Gaspar. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Boa sorte para todo mundo aí. Até mais, Malu. E agora vem o momento CSI Brasília. Quando perceberam que o contrato estava no celular de Vorcaro, bateu o desespero. Porque isso significa que o documento pode ter ido parar nas mãos de executivos, ex-funcionários, consultorias, coach quântico, vendedor de Herbalife, ninguém sabe. Começou então um rastreamento. Cadê o contrato? Cadê os outros documentos? Onde isso pode estar? E não para por aí. Um dos processos que Viviane atuou? Uma queixa-crime apresentada pelo Master contra o investidor Vladimir Timerman. Na petição, eles descrevem Vorcaro como renomado empresário mineiro de 40 anos. Aquele tipo de frase que a gente lê e pensa, alguém queria muito impressionar alguém. E quem assina a ação junto com Viviane? Mais 10 advogados, incluindo, adivinha, os filhos de Chandler Clayson, Alexandre Júnior e Juliana. O Master perdeu na primeira instância, perdeu na segunda, mas recorre, claro. Advogado milionário não desiste, ele insiste. Agora, vamos ao ponto central. Esse contrato é indecente demais. Em qualquer país minimamente sério, isso derrubaria meio gabinete. Mas o Brasil hoje não está no nível minimamente. Está a 3 andares abaixo do porão do minimamente. E aí entra o elemento mais delicioso dessa novela. As revelações não estão destruindo os suspeitos habituais. Elas estão corroendo o próprio Supremo Tribunal Federal. Quando Toffoli decretou o sigilo, Brasília suspirou aliviada. Parecia que ele tinha colocado um cobertorzinho em cima do cadáver para o cheiro não sair. Parou tudo, oitivas, buscas, perícias, parecia que o caso tinha sido jogado no fosso do castelo, como no Game of Thrones. Só que a blindagem tinha buracos do tamanho do metrô da Sé. Primeiro, descobrimos que Toffoli viajou para o Peru com o advogado de um dos investigados, no jatinho de um empresário amigo, para assistir à final da Libertadores, horas antes de decretar o sigilo. Isso não é coincidência. Isso é roteiro de novela das 8 escrito pelo Aguinaldo Silva numa noite inspirada. Dias depois, descobrimos que Alexandre de Moraes também estava até o fio de cabelo envolvido com o Master. E o valor do contrato explode. 3,6 milhões de reais por mês, 129 milhões de reais no total. E mais, havia acompanhamento de projetos de lei no Congresso. Quais projetos? Com qual objetivo? Qual o impacto? Ninguém sabe.
Ninguém responde. O silêncio está maior que o da Juma Marruá quando vira onça. E aí vem a defesa padrão dos togados. Não há nada ilegal em ministro viajar de jatinho. Não há nada ilegal em parentes advogar. Sim, e também não é ilegal usar meia com sandália. Mas é horrível. O problema não é o artigo da lei, é o cheiro, é a promiscuidade, é a vergonha alheia institucional. Porque até quem defendia Toffoli e Chandler Clayson começou a calar a boca. Aquele pessoal que antes gritava Sigilo master é necessário. agora finge que não estava envolvido. Igual o aluno bagunceiro quando o professor pergunta quem foi que tacou a borracha? E aí chegamos no ponto de terror psicológico. O medo do que ainda pode vir à tona. Quem conhece o Master diz que o abalo pode ser gigante. Tipo Godzilla vs King Kong, só que sem CGI e com mais corrupção. A nova esperança da trinca Toffoli, Moraes Gilmar é que Paulo Gonet, o procurador-geral sósia do Cocada e apadrinhado por Xandão, decida manter tudo no Supremo, sob sigilo, e atrapalhar as investigações. É a primeira vez na história que vemos ministros do Supremo torcendo para atrapalhar uma investigação. Ou melhor, torcendo ou agindo? Porque já está claro, mesmo que abafem muito, mesmo que abafem tanto que o caso precise de ventilador, o estrago está feito. Isso tudo coroa uma degradação que vem de décadas. Um sistema onde ministros viram semideuses, intocáveis, insensados, bajulados, e agora de repente estão vendo o castelo desabar como em Attack on Titan. Antidemocráticos. E aí vem a frase do senador Alessandro Vieira na CPI do crime organizado. Uma fala que entrou para a história já. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Talvez seja exagero? Talvez. Mas olha, eu não pagaria para ver não. Imagina se Vorcaro resolve abrir a boca. O Brasil derrete igual nazista no final de Indiana Jones. E agora fica a grande pergunta que vale 1 milhão, ou melhor, vale 129 milhões. Por que esse material está saindo agora? Porque a mídia que amava Xandão agora resolveu expor tudo. Por que o STF virou alvo depois de fazer todo o serviço sujo de prender Bolsonaro? Simples, politburo. A disputa interna do regime. PT de um lado, STF do outro. Um desacerto, um racho, um tiro amigo digno de Game of Thrones temporada final. Aquela parte que ninguém entende o motivo, mas que faz tudo pegar fogo. O PT apontou as armas para o STF. O STF vai apontar de volta. E vai sobrar estilhaço para todo mundo. E aí entra a parte mais bizarra. O documento revelado por O Globo não é só um contrato. É um raio-x da promiscuidade absoluta entre poder econômico e o topo do judiciário. 3,6 milhões de reais líquidos por mês. 129 milhões de reais só de prolabore, sem precisar vencer nada. Tudo depositado certinho, até o 5º dia útil. Uma renda estável que faria até o Tony Stark olhar e dizer: Calma, exagerou. E o Master, que vivia pendurado em operações federais, riscos regulatórios e decisões judiciais, fecha um contrato milionário justamente com a família de quem decide essas coisas. Coincidência? Chame como quiser. Conflito de interesses, captura institucional, zona cinzenta, coincidência demais para ser coincidência. O importante é, não existe democracia saudável com um contrato desses. E ainda tem a cereja do bolo. A família está sancionada pela Magnitsky. Como eles estão recebendo esse dinheiro? Cadê a Receita? Cadê o COAF? Cadê a Polícia Federal? A resposta? Provavelmente embaixo do tapete, disputando espaço com todos os outros escândalos empurrados para lá. Porque isso aqui não é só um contrato, é uma confissão. Não existe serviço advocatício de 129 milhões.
Nem se Viviane Barci passasse a dormir dentro do prédio do Master e processasse 24 horas por dia direto da cafeteria. O problema é que todo mundo que poderia reagir tem medo, é cúmplice ou está envolvido. Senado, PGR, partidos, elites econômicas, é um sistema de omissão, covardia e silêncio conveniente. E aí fica a grande lição desse episódio deprimente e ao mesmo tempo fascinante. O Bananil está vivendo uma luta interna no castelo. Dragões contra feiticeiros, PT contra STF, Gilmar contra Lula, Xander Clayson contra o próprio destino. E se a Lava Jato foi o Infinity War, o caso Master está se provando o Endgame. Só que aqui ninguém quer ser o herói, todo mundo quer só sobreviver à explosão. E no final, sempre resta aquela dúvida delicada. O Bananil aguenta mais um capítulo, porque, meus amiguinhos, se for caro falar, aí é game over, versão hardcore. Porque no fim das contas, se o diário do Tom Riddle derrubou o Voldemort, esse contrato do Master tem potencial para derrubar até quem se acha o próprio Dumbledore da Constituição. Mas pelo visto, era só mais uma Horcrux mal disfarçada mesmo.